Bom dia, queremos saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Que a graça, que a bondade de Deus, que a fidelidade de Deus seja sobre a tua vida. Que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã possam renovar a tua vida, a vida de todos nós, para a glória de Deus. Uma alegria estarmos reunidos nessa hora para adorarmos a Deus. Por isso eu gostaria de convidar você nessa hora para orarmos, para agradecer a Deus e para louvá-lo nessa hora em que Ele nos dá. E Ele nos chama para a gente estar reunido, né? Estamos reunidos aqui nessa live, não é o ideal, o nosso desejo é estarmos reunidos fisicamente e presencialmente, mas enquanto isso não acontece, a gente como povo de Deus continua buscando estar junto, congregados, meditando na palavra de Deus e adorando juntos. Então, vamos nessa hora dirigir a Deus a nossa oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus, pedindo para que Ele nos abençoe neste momento em que estamos reunidos para adorar. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti a nossa gratidão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus de graça, de bondade, de fidelidade e de misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor não nos ama porque somos bons, apesar de termos sido criados à Tua imagem e semelhança. Reconhecemos que todos pecamos e carecemos da Tua graça. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor enviou a Tua graça sobre nós. E a Tua graça veio no Teu Filho amado, no Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor, o Messias. Ele que trouxe sobre nós o Teu reino. Ele que na sua vida, no seu ministério, manifestou a sua graça e o seu poder. Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele que ressuscitou para a nossa salvação. E Ele que está agora sentado à tua direita, que enviou os nossos corações o teu Espírito Santo, em breve Ele vai fazer novas todas as coisas. Temos essa firme esperança, Senhor, que o Senhor vai retornar para renovar todas as coisas. E até aquele dia chegar, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa para que a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria estejam em Ti. Nos abençoa para que a nossa vida esteja em Ti. Nos abençoa para que tudo na nossa vida seja rendido à Tua vontade, e que através da nossa vida o Teu reino continue sendo testemunhado, anunciado e manifestado, para que as nações reconheçam que só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que o Senhor nos abençoe a todos, para que em tudo, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, no nome santo do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero fazer com você uma leitura, breve leitura da Palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso de número 9. A Palavra de Deus diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A palavra de Deus nos chama para adorar, mas uma vida na qual nós adoramos é uma vida na qual nós participamos da aliança com Deus. E Deus faz aliança conosco. Tanto a antiga aliança quanto a nova, ela traz sobre nós a revelação da vontade de Deus e a maneira correta de adorar a Deus. É por isso que quando Deus faz aliança com Israel, no Sinai, Deus dá ao povo a lei, ou seja, a maneira adequada de se relacionar com Ele, uns com os outros e com a criação de Deus, e Ele nos dá o tabernáculo, o sacerdócio, ou seja, o culto. Ele ensina como nós devemos adorá-lo de maneira adequada. E tudo isso tem reflexo também na nova aliança. Jesus, Ele vem e traz a sua palavra sobre nós, seu chamado de amar, de perdoar e de anunciar o Evangelho a toda criatura. E Jesus mesmo é o novo templo, no qual nós somos feito templo na sua graça e na habitação do seu Espírito Santo.
E nós somos chamados a crermos em Deus e, como cremos em Deus, a nos relacionarmos com Deus de maneira correta. E Deuteronômio nos afirma que devemos adorar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Esse é o desafio que a gente tem todo dia. Esse é o chamado que a gente tem todo dia, de acima de todas as coisas, amar a Deus. E se você tem caminhado com Deus e tem buscado fazer a vontade de Deus, você sabe que essa é uma luta diária. E isso é uma batalha que a gente trava todo dia, negar nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena se entregar à vontade dele. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe para que nessa hora em que estamos reunidos para adorar, a gente venha adorar a Deus com alegria no coração, com sinceridade no coração, e que a presença de Deus encha a sua vida e nos leve a cada dia a amar o Senhor acima de tudo, de todo o coração, com toda a mente, com todo o coração, para que em tudo o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E porque Deus é bom e é amor, e Ele deve ser amado, vamos nessa hora, como expressão de amor e gratidão a Deus, louvarmos a Deus. Amém. Só reitero o convite do pastor, vamos louvar ao Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração. Com um dia lindo desse, como não olhar em volta e lembrar que toda a criação reflete a beleza, a glória do Senhor, que os seres foram criados para o louvor da glória de Deus, assim como nós. Então, nesse momento, vamos louvar a esse Deus lindo, maravilhoso, que criou todas as coisas. O louvor da sua glória. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando e agradecendo a Deus por tão grande amor que Ele tem por nós, a ponto de se entregar a sua própria vida por amor a nós. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor.
tua graça que nos alcança, Senhor, e que possamos responder, Senhor, a esse amor cada dia nas nossas vidas. Responder a Ti, Senhor, e também refletir ao próximo. Esse amor que o Senhor enxerga em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a vivermos, Pai, esse amor a cada dia, através de palavras, de atos. Queremos viver praticando, Pai, esse amor que nos alcança, essa graça, Senhor, que o Senhor estende a nós. Te louvamos, te agradecemos, Pai, nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, e sobretudo por quem Tu és, Senhor. Tu és único, digno, Pai, de todo o nosso louvor, nossa adoração e a nossa vida, Senhor, rendida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos e louvamos essa manhã. Amém. Muito bom estarmos reunidos para adorar a Deus. Como vocês puderam ver e ouvir, né, hoje a Daniela e o Everton estão aqui com a gente também, neste momento, para a gente estar louvando a Deus juntos com vocês. Eu gostaria de convidar você nessa hora, a abrir sua Bíblia ou atentar para a leitura, tá? Do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 ao verso 37. Ele é um texto bem conhecido da Bíblia, parábola do bom samaritano, e a gente gostaria de estar refletindo sobre esse texto hoje, nessa manhã. E a palavra de Deus diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor a abençoe e ilumine na nossa mente e no nosso coração para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Geralmente, os textos mais mal interpretados da Bíblia são aqueles que a gente melhor conhece, pelo menos acha que conhece. Esse é um texto clássico do bom samaritano. Muita gente tira daqui lições erradas sobre a relação com Deus e a salvação e a relação com o próximo. Apesar de que muita gente entendeu algumas questões básicas de maneira correta. O básico, que é correto, de modo geral, as pessoas entenderam. Mas tem muita noção errada também. E esse texto é fundamental para os dias em que estamos passando. Estamos passando por um tempo difícil. Esse ano é um ano difícil para a maioria das pessoas. E esse ano é um ano em que a economia do país vai decrescer, o nosso PIB vai diminuir e é um tempo de dificuldade econômica. E eu estou dizendo isso para você não é porque eu quero desanimar você, é porque ter esperança não é tapar o sol com a peneira e fingir que o problema não é problema.
Nós estamos vivendo dias difíceis. E nesse contexto, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus e procurar discernir como nós devemos agir e reagir nesses dias em que nós estamos passando. E nesse sentido, a parábola do bom samaritano ela é fundamental para a gente. E ela começa com a curiosidade, que na verdade não é tanto a curiosidade, começa com um homem que era intérprete da lei. Então você que está assistindo a nossa live, provavelmente, pelo menos na sua maioria, você deve ser alguém que ora, lê a Bíblia, tá? Então o texto começa com alguém que era uma pessoa religiosa, e não apenas religiosa. Ele era alguém que entendia bem a Bíblia. Ele era intérprete de Bíblia. Agora, veja como é que começa o nosso texto, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente começou mal, Havia um intérprete da lei e ele não se voltou para Jesus para aprender com Jesus. Ele não se voltou para Jesus e para a Bíblia para verificar como ele poderia viver, agir e reagir nesses dias em que ele estava passando. Ele queria colocar Jesus à prova. Lamentavelmente, tem muita gente hoje em dia que se considera intérprete da lei, mas não está preocupado com o reino de Deus e com a sua justiça. E muitas vezes vai usar a Bíblia para ferir os outros, para atacar os outros e para colocar os outros em saia justa ou maus lençóis. Isso não é uma atitude cristã, mas o intérprete da lei começa muito mal no nosso texto. Mas o texto continua. Verso 25. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? O homem fez uma pergunta muito clara: o que eu faço para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é uma pergunta muito interessante. Ele não perguntou: como eu faço para ganhar? Presta muita atenção. Os judeus, eles entendiam de maneira clara que a salvação é uma expressão da graça de Deus que se manifesta pessoal e coletivamente. Daí a ideia de herança, tá? Herança é um tema de família, não é um tema apenas do indivíduo. Então o reino de Deus vem sobre nós. Isso se manifesta pessoalmente e coletivamente. Se manifesta na tua vida como indivíduo e se manifesta na vida do povo de Deus como coletividade. Porque Jesus não morreu na cruz e ressuscitou só por você. Ele morreu e ressuscitou pelo povo, por todos nós. Então a gente precisa sempre lembrar que toda relação com Deus implica numa relação com o outro, inclusive no que diz respeito à salvação. A salvação é tanto uma expressão da graça sobre você, quanto é uma expressão da graça sobre o povo. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa era a pergunta do intérprete da lei, querendo tentar Jesus, querendo colocar Jesus em maus lençóis. Mas Jesus faz uma coisa muito curiosa. O Evangelho tem a ver com reflexão, o Evangelho tem a ver com meditação, o Evangelho tem a ver com esforço de procurar refletir na palavra de Deus. Jesus não apenas dá uma resposta pronta para aquele homem, mas Jesus chama aquele homem para refletir, e ele devolve a pergunta para ele. E você? Como é que você interpreta? Já que você é intérprete da lei. E a gente precisa entender que Jesus ele continua fazendo isso. Jesus não apenas dá o peixe, mas ele ensina a pescar. E ele chama a mim e a você a que a gente faça as perguntas certas. A sabedoria não tem a ver com ter certeza. Aquele intérprete da lei, se chegou diante de Jesus cheio de certeza, cheio de conhecimento, achando que ia pegar Jesus em alguma pegadinha. Agora presta muita atenção. O caminho da sabedoria não é ter certeza, porque se você tem certeza, você não procura sabedoria. Você procura sabedoria quando não tem. Encontrar sabedoria está ligado a fazer a pergunta certa, e não apenas a ter certeza. Gente que só tem certeza é arrogante e prepotente. E Jesus, ele chama aquele homem para refletir e ele devolve a pergunta para ele. O que você diz? Como é que você interpreta? Verso de número 27. A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente,
faça isso e você viverá. O homem responde, interpretando a lei de Moisés, os livros de Gênesis a Deuteronômio, citando 2 textos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,5, que a gente leu na abertura do culto. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ele cita Levítico 19:18, ama o teu próximo como a si mesmo. E ali ele interpreta a Escritura de maneira correta. E olha como é que o nosso texto ele continua. Jesus diz para ele, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Muita gente entende que então, consequentemente, o caminho para herdar a vida eterna e para fazer a vontade de Deus é só ler a lei e, a partir da lei, da nossa capacidade de cumprir a lei, a gente já conseguiu fazer a vontade de Deus e a gente vai herdar o reino dos céus. Seria verdade se você conseguisse praticar a lei de maneira correta e sem errar. Mas isso não é possível. Isso fica claro na sequência do nosso texto. Quem é que ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento? E quem é que ama o próximo como a si mesmo? Você alcançou esse padrão tão elevado que Deus estabeleceu? Então eu vou dizer uma coisa para você. Quer saber se alguém tem intimidade com Deus? Pessoas que têm intimidade com Deus têm consciência, em primeiro lugar, de que eles não alcançaram um padrão tão alto que Deus estabeleceu. Veja toda vez que alguém tem um encontro com Deus na Bíblia. Eu gosto sempre de citar o caso modelo aí, paradigmático de Isaías capítulo 6. Isaías vê a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus, ele não diz algo do tipo, vejam como eu sou bom, agora eu herdei o reino de Deus. Não. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, ou seja, estou morto. Ai é o grito das carpideiras no velório. Ai de mim significa eu estou morto, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem tem encontro com Deus não sai dizendo que alcançou o padrão de justiça que Deus estabeleceu, porque esse padrão é alto demais. O padrão da lei é alto demais. Amar a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, é algo que a gente vai passar o resto da nossa vida buscando. É algo que a gente vai passar o resto da nossa vida tentando crescer nessa direção. Esse é o alvo. Mas ele é um alvo que em toda a história foi alcançado por Jesus Cristo. Jesus amou a Deus de todo o coração, com toda a alma e todo o entendimento, sem pecar. Mas a Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei nos serve de aio, de pedagogo. Ela é o escravo que pega o filho pequeno na mão para conduzir para o mestre. A lei, ela nos revela que o padrão de Deus é muito alto. Você ama a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo? Isso se reflete na sua vida? Pois eu tenho consciência que eu preciso crescer no amor de Deus acima de tudo e no amor do próximo como a mim mesmo. E eu quero convidar você a entender que esse é um chamado para mim e para você. E o texto deixa isso muito claro. Olha que curioso, o desdobramento. Verso de número 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha que interessante. O intérprete da lei sabia a resposta certa. Ele sabia ler a Bíblia, ele sabia responder a pergunta. De vez em quando eu provoco, quando a gente está presencialmente, e faço algumas perguntas que todo mundo sabe, mas que no fundo a gente precisa continuar avançando na prática. Esse é um caso clássico. Jesus diz para o homem, ama a Deus acima de tudo e ama o seu próximo como a si mesmo. E aquele homem que deu essa resposta, ele procurou se justificar. E ele tenta se justificar com a pergunta, quem é o meu próximo? Olha que curioso. Ele reconhece que não ama o próximo como a si mesmo. E ele tenta se justificar com a pergunta. Por quê? A pergunta dele é muito curiosa. Quem é o meu próximo? Ou seja, olha para o mundo. É um mundo quebrado. É um mundo quebrado por causa do pecado. É um mundo em que tem muita coisa errada. Eu acho curioso que tem gente que olha para o que há de errado no mundo, a injustiça, a maldade,
e olha para Deus e fala assim, a culpa é de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Se você ler ali o capítulo 6 de Deuteronômio e voltar um capítulo, vai perceber que no capítulo 4, Moisés acabou de lembrar ao povo os 10 mandamentos. E Deuteronômio 5 e Deuteronômio 6 é o início de um comentário do que significa o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Então Moisés vai começar a explicar para o povo o que significa amar a Deus. Então, nesse sentido, a lei, ela vem trazer esse padrão elevado da vontade de Deus para nós. Mas o intérprete da lei, que citou a lei corretamente, ele entendeu que ele não vivia plenamente de acordo com aquele padrão. E ele tenta se justificar. Diante de todo o problema que há no mundo, e diante do mandamento de Deus que ele conhecia de amar o próximo como a si mesmo, ele faz uma pergunta: quem é meu próximo? Essa é uma pergunta para tentar se justificar. Sabe por quê? Se você olhar hoje para tanto problema que existe no mundo, você poderia perguntar, mas como é que eu posso fazer alguma coisa se tem tanto problema no mundo e se tem tanta gente passando fome? Se tem tanta gente no mundo passando fome, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Se tem tanta gente no mundo sofrendo solidão, o que é que eu vou fazer? Se tem tanta gente no mundo sofrendo violência, o que é que eu, um mero indivíduo, posso fazer diante de toda a injustiça que há no mundo? A floresta está pegando fogo. O que eu, um pequeno beija-flor, posso fazer? Essa é a tentativa de justificativa do intérprete da lei. Quem é meu próximo? Jesus. Olha só. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente passando necessidade. Eu não consigo ajudar todo mundo. Quem é o meu próximo? É uma tentativa de se justificar diante do reto mandamento de Deus. E a partir dessa pergunta, agora presta muita atenção, Jesus vai contar uma parábola para ilustrar não a primeira pergunta do intérprete, mas a segunda. A primeira pergunta é: o que farei para herdar o reino de Deus? Jesus não vai responder essa pergunta. Ele vai responder a segunda pergunta: quem é o meu próximo? E aí ele conta a famosa parábola do bom samaritano. O samaritano era um povo que, do ponto de vista da religião, era detestado pelos judeus. Os judeus detestavam os samaritanos e samaritanos a judeus. Por quê? Por causa das diferenças que eles tinham nos seus livros sagrados. No caso, a lei de Moisés, eles tinham versões diferentes. E, consequentemente, por causa da maneira como eles viam a Deus, a maneira como eles viam a religião, e questões como onde é que a gente deve adorar. Os samaritanos achavam que era o Monte Gerizim, os judeus falavam que era em Jerusalém, no templo. Então eles tinham diferenças. Então os judeus detestavam os samaritanos. É como falar para um corintiano, que Jesus vai contar a parábola agora, e ele vai contar a parábola para um corintiano. Ele falou assim: tinha um São Paulino que estava passando, ou se você, qualquer rival, geralmente os rivais são os vizinhos, rival do Brasil, geralmente no futebol, é visto a Argentina. Por quê? São da América do Sul, é o time que geralmente a gente é concorrente. Jesus vai contar uma história para ilustrar o que é, quem é o meu próximo. E ele conta a história do bom samaritano. E nessa história havia um judeu que estava de Jerusalém para Jericó, ou seja, provavelmente ele foi para Jerusalém para adorar. Ele foi para adorar a Deus, e agora ele estava voltando. E na volta ele é assaltado, espancado e deixado semi-morto e nu na estrada. E olha o que acontece na sequência, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Um sacerdote e um levita eram pessoas que estavam ligadas ao templo de Jerusalém, de onde provavelmente o peregrino estava voltando. E talvez eles tenham se encontrado no templo.
Mas vendo aquele homem caído, o sacerdote e o levita não demonstraram compaixão e misericórdia. Mas eis que vinha um samaritano, eis que vinha um corintiano, né? Ou um são paulino, né? Um figueirense, um havaiano, escolha o que você quiser, tá? Eis que vinha alguém que as pessoas consideram malquista, eis que vinha uma prostituta, eis que vinha um corrupto, eis que vinha alguém que as pessoas consideram que é uma pessoa que não presta. E vendo aquela pessoa caída, ele foi lá, cuidou dos seus ferimentos, pôs a mão no bolso, pagou uma hospedaria para ele, ou seja, gastou tempo, gastou recurso financeiro, adiou os compromissos da agenda e cuidou daquela pessoa que estava caída. E aí, Jesus faz uma pergunta chave e fundamental. Verso de número 36. Então Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Muitas vezes a gente lê a parábola e não atenta para essas duas perguntas importantes. A pergunta do intérprete, quem é o meu próximo? E a pergunta de Jesus, quem foi o próximo? Hoje, tem muita gente caída, quebrada e destroçada. Tem muita gente sofrendo. E hoje, a palavra de Deus continua a mesma. E Deus continua chamando a mim e a você a amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E a palavra de Deus continua chamando a mim e a você a amar o próximo como a si mesmo. Mas ao invés de fazer uma pergunta para tentar se justificar, como o intérprete da lei, quem é o meu próximo? Ou seja, como é que eu vou fazer para resolver o problema do mundo se tem tanta gente sofrendo? A gente é chamado para fazer a pergunta de Jesus: quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele que estava caído? A pergunta que eu e você devemos fazer não é o que eu devo fazer para resolver o problema do mundo. A pergunta que eu e você devemos fazer é outra. Porque Deus me ama e porque, por causa do amor de Deus por mim, eu amo a Deus, eu devo me relacionar de maneira adequada com o meu próximo. E eu devo ser o próximo. Eu devo ser essa pessoa que vai se levantar e vai gastar tempo. Eu devo ser essa pessoa que vai se levantar e vai gastar recurso. Eu sou essa pessoa que vai se levantar para se importar. Eu sou essa pessoa que vai se levantar hoje e diante do sofrimento de alguém que eu estou vendo, eu vou me colocar nas mãos de Deus e vou me dispor para ajudar e abençoar as pessoas. Mesmo que as pessoas sejam diferentes de você, mesmo que as pessoas tenham um sistema de religião diferente de você, mesmo que as pessoas tenham um sistema político diferente de você, mesmo que as pessoas sejam completamente opostas a você, e mesmo que as pessoas se entendam suas inimigas, porque Deus não está perguntando, Jesus não está perguntando quem é o meu próximo, ele inverte a pergunta. A pergunta que ele faz é: quem foi o próximo? E hoje você é chamado a ser o próximo. A amar o próximo é ser o próximo. Amar o próximo não é perguntar quem é o meu próximo. Isso é uma tentativa de se justificar que Deus não aceita. Porque só há uma justificação diante de Deus. É a justificação no Evangelho. É a justificação na cruz, na ressurreição. Mas quando nós somos justificados em Cristo, quando nós herdamos a vida eterna por causa do Evangelho, tá? Isso é um ponto importante, tá, gente? Quando a pessoa lê a parábola do bom samaritano e não entende o que está acontecendo ao redor, vai ter com o pessoal da literatura que eles têm algumas lições para ensinar para você. O Evangelho de Lucas é uma obra completa. Você não pode pegar um texto e interpretar ele sozinho. Se você ler o capítulo 9, vai ver que Pedro fez a confissão de que Jesus é o Cristo de Deus. Jesus multiplicou pães e ele disse que ele era o pão da vida. Você vai perceber Jesus trazendo o Evangelho do Reino e enviando os discípulos para anunciar o Evangelho do Reino de Deus que é chegado em Jesus.
Não herdamos o reino de Deus simplesmente porque nós obedecemos os mandamentos. Presta muita atenção. Você não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se não for por causa do Evangelho, da graça de Deus, do poder de Deus que opera na tua vida, te conduz ao arrependimento, te conduz a entender que em Cristo Deus te ama, te perdoa e te aceita, e por causa desse amor e dessa graça, Ele te chama a amar a Deus e te chama a amar o próximo. E apesar de que a gente não ame no padrão que Deus é digno, e a gente ainda não ama nesse padrão, o único que amou o Pai da maneira como Ele é digno foi o Filho. Então está todo mundo perdido? Não, porque o Filho veio exatamente não apenas para manifestar o amor ao Pai, mas manifestar o amor a nós, trazendo o reino de Deus sobre nós, na sua vida, no seu ministério, na sua cruz, na sua ressurreição e na presença do seu Espírito Santo em nós. E uma vez que essa graça está presente na nossa vida, essa graça nos ajuda não apenas a entender as informações da Escritura, mas essa graça nos leva em direção a Deus e ao outro. Porque se você não ama seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. E o amor a Deus, ele é testado no amor ao próximo. A tua relação com Deus vai ser testada na tua relação com o teu próximo. E por isso, Jesus inverte a pergunta. Não apenas para o intérprete da lei, mas ele está invertendo essa pergunta hoje para mim e para você. Porque crer no Evangelho não é apenas numa relação de reta doutrina. Não é apenas entender algumas doutrinas da Bíblia e sair por aí achando que é melhor que os outros e é intérprete da lei. Tem muita gente que cai nesse engano. Tem muita gente que tem uma vida que não tem nada a ver com o próximo e acha que servir a Deus é se enfiar no seu quarto, ler a Bíblia e orar e o mundo que se dane. Gente que vive assim não entendeu o Evangelho e não está vivendo o Evangelho. O Evangelho é boa notícia do reinado de Deus. E o reinado de Deus é a vontade de Deus sendo feito no céu e na terra. O reinado de Deus é todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando que Jesus é Senhor. Mas isso só é verdade quando nós estamos nessa caminhada e buscamos a cada dia pela graça de Deus, amar a Deus acima de tudo, com mente, com coração, com toda a vida. E quando a gente busca pela graça de Deus, amar o próximo como a gente se ama. Porque se isso não é verdade na sua vida, o Evangelho pode ser uma informação que foi compreendida, mas ele não é verdade na tua vida. E eu e você, todo dia, somos chamados a crer no Evangelho, a viver de acordo com o Evangelho e a anunciar e a testemunhar o Evangelho. Eu e você, todo dia, somos chamados a nos submetermos à vontade de Deus, ao reinado de Deus. Eu e você, todo dia, somos chamados não a perguntar quem é meu próximo, mas é a responder quem foi, de quem eu tenho sido o próximo. E o texto termina assim: vá e faça o mesmo. Essa é a orientação de Jesus para mim e para você. Então, se você crê no Evangelho, se você não crê no Evangelho, eu quero convidar você a crer no Evangelho. O Evangelho não é o caminho de, através da lei, alcançar a sua própria justiça, para herdar o reino. Porque o Evangelho deixa claro que isso não é caminho. O intérprete da lei deixou isso muito claro. Ele mesmo respondeu, ele sabia a resposta, mas ele tentou se justificar, porque a lei o confrontou. Ninguém vive o padrão que Deus exige por si próprio, sozinho. E por isso eu e você precisamos de Jesus Cristo e precisamos da graça. Mas quando a graça chega na tua vida, a graça traz perdão. Mas a graça vai nos conduzir à vontade de Deus. E a graça vai nos conduzir a que nesses dias em que estamos vivendo, nós sejamos o próximo. Nós sejamos aquele que se levanta para ajudar. Nós sejamos aquele que se levanta para estar junto. Não necessariamente presencialmente, né? Ainda a gente está em distanciamento social, mas você pode estar junto de várias maneiras. Você pode estar junto ligando. Você pode estar junto contribuindo com alguém que precisa.
você pode estar junto testemunhando a fé e a esperança que você tem, que fazem com que você viva uma vida cheia de esperança e de paz em tempos difíceis. Agora, ninguém dá o que não tem. Ninguém é capaz de dar o que não tem. Você só vai ser o próximo de acordo com a vontade de Deus, amando o próximo como a si mesmo e não fazendo do próximo instrumento de barganha, tá? Aliás, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Tem gente que usa a religião para usar o próximo como instrumento de barganha e Deus não aceita isso, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem um sistema de fé no qual herdar o reino depende daquilo que eu faço e não daquilo que Deus fez por mim. E quando a pessoa pensa assim, às vezes ela está sendo egoísta num gesto altruísta. Deixa eu explicar. Tem gente passando necessidade, mas você não ama a pessoa. Você não se importa com ela. Você vai ajudá-la porque você lá no fundo está querendo só se promover, mostrar que é bom ou herdar algum tijolinho, aumentar algum tijolinho na mansão celeste. Se você pensa assim, você não entendeu o Evangelho. Nós não ajudamos os outros para que a gente possa alcançar o reino. É o contrário. Porque o reino de Deus vem sobre nós e porque a graça de Deus está sobre nós, eu vou amar o próximo, vou me importar com o próximo e serei o próximo. Esse é o Evangelho. Então eu e você precisamos do Evangelho. Se você não tem esperança, não tem paz, eu quero trazer uma boa notícia para você. No Evangelho você tem tudo o que você precisa para ter comunhão com Deus, para ter alegria na tua vida, para ter satisfação e para ter paz. E para encontrar na palavra de Deus todo dia, não apenas motivo de alegria e de consolo, mas orientação clara para que você viva uma vida que vale a pena. Uma vida de amor a Deus e ao próximo pela graça de Deus. E se você crê no Evangelho e tem entendido como o intérprete da lei que não tem vivido de acordo com o padrão que Deus está te chamando, eu também quero te fazer um convite. Deus nos chama à sua presença todo dia. Todo dia. Eu e você precisamos do Evangelho. A boa notícia é que Jesus, Ele está de braços abertos para nos receber. E tudo aquilo que eu e você precisamos para viver de acordo com a graça e a vontade de Deus e para ser o próximo do outro, nós encontramos no Evangelho. Nós encontramos na graça de Deus. Por isso eu gostaria de orar com você nessa hora. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus de graça e de misericórdia. O Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro através do Teu Filho amado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi o nosso próximo. Porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Porque não havia esperança para a gente. Mas o Senhor veio ao nosso encontro. E o Senhor veio e tomou sobre si as nossas dores. O Senhor tomou sobre si a injustiça. O Senhor tomou sobre si toda a culpa do pecado. O Senhor se fez maldição por nós naquela cruz, trazendo sobre si toda a culpa e toda a maldição do pecado. E o Senhor, por amor de nós, veio ao mundo, viveu por nós e morreu por nós. Mas nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou para a nossa salvação. E o Senhor é o nosso modelo. O Senhor foi o nosso próximo, morrendo na cruz por nós e ressuscitando para a nossa salvação. O Senhor foi o nosso próximo quando na sua vida o Senhor foi instrumento de cura para doentes. O Senhor foi instrumento de pão na mesa aos que tinham fome. O Senhor foi instrumento de alegria, de esperança e de paz para aqueles que estavam quebrados, tomados pela culpa e vivendo uma vida sem esperança. Por isso, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se fez o nosso próximo na cruz. E hoje, o Senhor nos chama para que a gente seja o próximo do outro. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Traz sobre nós essa convicção de que por causa do Teu Evangelho somos amados, perdoados e aceitos por Ti. E traz, o Senhor, essa convicção de que porque nós somos amados pelo Senhor e pertencemos a Ti, devemos viver para a Tua glória, numa vida que expressa o Teu Evangelho, o Evangelho do Teu reino, amando o Senhor de todo o nosso coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e amando o nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que não tentemos nos justificar nesses dias,
como intérprete da lei, tentando se esquivar dos outros, tentando viver uma relação ilusória apenas com o Senhor. Mas o Senhor nos chama a viver a relação com o Senhor, com o próximo, e por isso, Deus, que a Tua graça enche a nossa vida, para que possamos amar o outro, se importar com o outro, e possamos ser um próximo na vida de tanta gente que precisa de consolo, precisa de esperança, precisa de pão na mesa, precisa de ajuda, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Desperta a Tua igreja, Senhor, e aviva a Tua obra na igreja nesses dias. Aviva não, Pai, um falso avivamento, um avivamento apenas de pose, um avivamento apenas de religião, mas nos leva a um avivamento que é a Tua vida na nossa. Nos leva a um avivamento de gente que ama, que se importa, que tem um coração quebrantado e anda na Tua presença. E eu, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs nessa hora, declaro ao Senhor que eu preciso da Tua graça para Te amar de todo o meu coração e para amar o meu próximo como a mim mesmo. Nos ajuda, Senhor, e nos leva a cada dia a fazer a Tua vontade, para que sejamos o próximo do outro para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e derrame graça na tua vida. A graça traz sobre nós perdão, traz sobre nós a filiação. Somos feitos filhos de Deus, mas a graça também nos chama a que a gente se importe com o outro, ame o outro e seja instrumento do amor e da graça na vida do outro. Que Deus te abençoe. Quero chamar a Daniela agora. A Daniela tem um recado muito importante para dar. Depois nós vamos orar, encerrando esse momento, impetrando a bênção. Bom dia, olha só que bonito. Mais uma vez a gente tem a chance de botar em prática o sermão, né, de alguma maneira. Estou passando para lembrar que na primeira semana, né, de cada mês a gente faz as compras das cestas básicas. Então, se você quer ajudar, pode entrar em contato com os integrantes do MAG, tá? E se você, por acaso, está precisando de ajuda, está passando dificuldade, também pode estar entrando em contato conosco. Se você é um visitante que está passando por aqui, por essa live, também está precisando de ajuda, pode deixar uma mensagem. Ou também, se você quer contribuir, né, com cestas básicas, que a gente ajuda, tem ajudado famílias, né, que estão passando por dificuldades. Se você quer contribuir, também pode estar entrando em contato com a gente, tá bom? Era só isso. Bom dia, bom domingo a todos. Bem, que Deus te abençoe, tá? E que Deus nos livre do mal, que Deus enche a nossa vida de alegria, de esperança e de graça, para que a gente seja uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Senhor, obrigado por um dia tão bonito que o Senhor nos dá, obrigado pela alegria que nós temos de nesse dia estarmos reunidos para Te louvar, para Te adorar através das orações, Te adorar através dos cânticos e Te adorar através da Tua palavra. E a adoração e o chamado à adoração continua, Senhor. Nos abençoa para que no decorrer desse dia, nos abençoa para que no decorrer dessa semana, possamos ser o próximo. Assim como o Senhor foi o nosso próximo na cruz, e o Senhor continua sendo o nosso próximo, intercedendo por nós junto ao Pai. Nos abençoa, Senhor Jesus, para que sejamos abençoados pelo Senhor, para que sejamos uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor, inclusive naquelas pessoas que são diferentes da gente, que tem uma religião diferente, que tem um sistema de pensamento diferente. Nos abençoa, Senhor, para que a gente venha pagar o mal com o bem e a gente venha a ser o próximo na vida de todas as pessoas, de toda a Tua criação, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado porque no Teu Evangelho nós somos herdeiros do Teu reino e que pela Tua graça vivamos como filhos do reino para a Tua glória e em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo e uma semana cheio de alegria, de esperança, de bênção de Deus, e que Deus te abençoe para que você seja o próximo de muita gente, para a glória de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.